Fala, meus amores! Estamos de volta e dessa vez tratando sobre os honorários advocatícios sucumbenciais. Amores, honorários advocatícios sucumbenciais de acordo com o que prescreve o Código de Processo Civil. Presta atenção, já eu te levo aqui para a letra da nossa lei. Pensar em honorários advocatícios sucumbenciais no CPC é ter em mente a aplicabilidade do artigo 85 do CPC 2015. E a galera meio que entra num desespero, tipo surta mesmo, assim. Tem gente que me procura e diz, como é que eu vou gravar aquilo tudo? Calma, respira, ó. Oxigênio o cérebro. Eu não vou te pedir para gravar aquilo tudo. Eu vou te dar primeiro as dicas. O que a sua prova cobra? Qual percentual? Qual percentual para o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais no CPC 2015? No mínimo, 10%. No máximo, 20%. Então, não confunda com o que você aprendeu comigo em processo do trabalho. Não confunda com o que você aprendeu lá com o seu professor em processo penal. Aqui é distinto. Aqui, no processo civil, o mínimo é de 10%. O máximo é de 20%. E aí vem a segunda pergunta da sua prova. Minha pró, calculado sobre o quê? Qual vai ser a base de cálculo? A base de cálculo será o resultado do valor obtido economicamente com a sentença. O que foi que eu consegui obter por meio da sentença? Pronto. O valor da condenação. A parte ré foi condenada a pagar 30 mil. A parte ré foi condenada, ela é a vencida, foi condenada a pagar a vencedora 30 mil. Ou seja, honorários advocatícios sucumbenciais, no mínimo 10, no máximo 20, sobre o valor da condenação, 30 mil. O valor, aquele obtido economicamente. Amores, uma perguntinha que a sua prova costuma fazer é o seguinte: o advogado está atuando em causa própria. Ele tem direito aos honorários advocatícios sucumbenciais? Sim, ele tem direito. Se trata de procurador da Fazenda Pública. Ele tem direito aos honorários advocatícios sucumbenciais? Sim, ele tem direito. Na reconvenção proposta pela parte ré, artigo 343 do CPC 2015, isso é importante de ser dito. Pode ser requerido o pleito pertinente aos honorários advocatícios sucumbenciais, não só pode como deve. E não só isso, a cada recurso, os honorários advocatícios sucumbenciais irão sendo majorados. Eu vou de apelação. Apelação de juiz de direito para o Tribunal de Justiça, majora. Eu vou de recurso especial, Tribunal de Justiça para o Superior Tribunal de Justiça, majora. Eu vou de recurso extraordinário do Tribunal de Justiça para o Supremo Tribunal Federal, majora. Amores, se a sua prova perguntar se são cabíveis honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença, execução de título judicial, você vai dizer que sim. No processo de execução, você vai dizer que sim. Em toda e qualquer peça, sim. É isso que eu quero que você responda. Os honorários advocatícios sucumbenciais, de acordo com o artigo 85 do CPC 2015, serão arbitrados de acordo com a natureza do serviço, de acordo com o grau de zelo do profissional, de acordo com o local da prestação de serviço. Vem comigo, eu te levo direitinho aqui para nossa tela. Artigo 85 do CPC 2015 diz assim: a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Sempre assim.
Honorários advocatícios sucumbenciais, olha para mim, eu costumo até brincar com meus clientes, que é interessante. Você tem que dizer, né, manias de ainda se intitular como advogada. De fato, não sou mais. Foram 10 anos atuando como advogada e parece que permanece incrustado nas nossas veias. Corre sangue tipo OAB. Amores, e eu tinha que explicar para os clientes que os honorários advocatícios sucumbenciais, a própria nomenclatura nos remete. Os honorários não pertencem ao cliente, mas sim ao advogado da parte vencedora. A parte vencida paga os honorários do advogado da parte vencedora. No mínimo 10%, no máximo 20%. Olha para a tela, parágrafo 1º do artigo 85 do CPC diz assim: são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, seja ele provisório ou definitivo, na execução ainda que resistida ou não, e nos recursos interpostos cumulativamente. Eu posso ir acrescendo mais 10? Posso, Pode, não tem nenhum problema. Parágrafo 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, ou então do proveito econômico obtido, ou não sendo possível mensurá-lo. Imagine que estejamos diante de uma sentença declaratória, de uma sentença constitutiva, com obrigação de fazer, de não fazer, de entregar a coisa certa. Então, sobre o valor atualizado da causa. Quais são os requisitos que o juiz vai observar? O grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Perceba, tudo o que nós conversamos está justamente aqui nos primeiros parágrafos do artigo 85. O parágrafo 3º diz que nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários vai observar esse critério, tá? Do inciso 1 ao inciso 4 do parágrafo 2º e os seguintes percentuais. Esses percentuais não costumam ser cobrados na sua prova. O que ele cobra? Ele cobra, a bem da verdade, a partir do parágrafo 4º, para a Fazenda Pública, quando diz assim: em qualquer das hipóteses do parágrafo 3º, que vai depender sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 salários mínimos, mínimo de 10, máximo de 20. Se for acima de 200 até 2.000 salários mínimos, mínimo de 8 e máximo de 10. Se for acima de 2.000 até 20.000, mínimo de 5, máximo de 8. Se for mínimo, ali eu tenho acima de 20.000 até 100.000, mínimo de 3, máximo de 5. Acima de 100.000, mínimo de 1 e máximo de 3%. Vamos para o parágrafo 4º. Parágrafo 4º diz assim: em qualquer das hipóteses do parágrafo 3º, inciso 1, os percentuais previstos no inciso 1 a 5 devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença. Se não for líquida, a definição do percentual nos termos previstos no 1 ao 5 somente ocorrerá após a liquidação do julgado. Até porque eu tenho que saber em qual faixa vai se enquadrar. Mais do que 100.000, entendeu? Até 100.000, até 20.000, qual a faixa? Ok. 3. Inciso 3. Não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários vai se dar sobre o valor atualizado da causa. Se eu não posso mensurar, se é uma sentença declaratória, se é uma sentença constitutiva, o que é que eu vou buscar? Vou buscar o valor da causa. Volta para a tela. Inciso 4. Será considerado o salário mínimo vigente quando prolatada a sentença líquida, é isso que eu observo, ou o que estiver em vigor na data da decisão da liquidação. Vamos para os demais parágrafos, hein?
Parágrafo 5º. Quando, conforme o caso, a condenação contra a fazenda pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso 1 do parágrafo 3º, a fixação do percentual deve observar a faixa inicial e, naquilo que exceder, a faixa subsequente, assim sucessivamente, apenas explicando como aplicar o parágrafo 4º e o 3º. Parágrafo 6º. Os limites e critérios previstos nos parágrafos 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução do mérito. Bebês, pare tudo. Pare tudo e olhe para mim. De todos esses parágrafos que vocês ficam se matando, dá quase 30, 40 parágrafos. Como é que eu vou memorizar essa tabela? Não tem que memorizar. Você sabe o que é que a sua prova pergunta? A sua prova pergunta isso. Ela quer saber se tratar de uma sentença que é proferida com fulcro no artigo 485 do CPC 2015. Uma sentença sem resolução do mérito. Por quê? Porque faltou uma das condições da ação. Nós estudamos isso. Faltou o interesse de agir. A parte autora ou a parte ré são ilegítimas. Ou porque ocorreu a litispendência, ou porque se verificou a existência da coisa julgada. Será arbitrado honorários advocatícios sucumbenciais? Sim. Serão arbitrados honorários advocatícios sucumbenciais. Se trata de uma sentença, de improcedência liminar. Ainda assim, serão arbitrados honorários advocatícios sucumbenciais, entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%. Nessa situação, como eu não tenho sentença condenatória, como eu não tenho proveito econômico obtido sobre o valor da causa. Amores, vem comigo, parágrafo 7º. Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a fazenda pública que enseje expedição de precatório, desde que essa não tenha sido impugnada. Parágrafo 7º, ainda não foi objeto de prova da OAB, mas se eu fosse a sua examinadora, eu perguntaria: cumprimento de sentença contra a fazenda pública, precatório, não foi impugnado? Não são cabíveis honorários advocatícios sucumbenciais. Letra da lei. Nunca caiu e seria uma aposta minha. Olha para a tela. Parágrafo 8º. Nas causas em que foi inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo. Sabe quando você escuta assim a pessoa falar R$100 é o valor da causa para efeito meramente fiscal? O juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do parágrafo 2º. O juiz, portanto, ele vai arbitrar quando se tratar de um valor inestimável ou até mesmo irrisório. Parágrafo 9º. Na ação de indenização por ato ilícito contra a pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas, acrescidas de 12 prestações a vencendas no curso do processo. Uma pessoa cometeu um ato ilícito, terá que indenizar a outra. Minha como é que eu vou calcular o pagamento, a concessão dos honorários advocatícios sucumbenciais? Eu vou pegar as 12 prestações vencidas, tá? E vou somar também as vincendas e aplicar o percentual. Não caiu na sua prova da OAB, mas pode cair. Parágrafo 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. Nenhuma novidade. Parágrafo 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o que se considerou como trabalho adicional em grau recursal para fazer o recurso.
sendo vedada ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos. Então, PRO, ele concedeu 10%. Foi. Pode majorar? Pode para 12. Pode majorar? Pode para 14. Pode majorar? Pode. O que eu não posso ultrapassar é 20% do todo. 20% do todo. Tá claro isso, bebê? De todo. PRO, aumentou a condenação. Claro que vai aumentar o valor que eu tenho a receber. O que eu não posso é majorar o percentual mais do que 20. Mais do que 20 no todo, ok? Parágrafo 12. Os honorários referidos no parágrafo 11 são cumuláveis com multas e outras sanções processuais. Amores, isso não foi objeto da sua prova. Vou colocar de verdinho. Sacanamente! Porque eu perguntaria isso. Eu diria que, olha pra mim, foi aplicada uma multa processual por litigância de má-fé. Estudaremos as multas processuais superior a 1%. Multa processual, não estou falando de honorários advocatícios sucumbenciais. Estou falando de multa processual, hein? Acorda, bebê! Superior a 1%, inferior a 10% sobre o valor da causa. E aí, a multa processual, ela é cumulável com o honorário advocatício sucumbencial, com os honorários? Sim. Totalmente cumulável. E tem mais, ainda que beneficiário da justiça gratuita, a parte ela paga as multas processuais no processo civil. Não é porque você é beneficiário que você fica isento. Você vai ter que pagar suas multas processuais e você também, ainda que beneficiário da justiça gratuita, vai ter que pagar os honorários advocatícios sucumbenciais. Amores, a assistência judiciária gratuita está prevista no artigo 98, 99, 100 e seguintes do CPC. E no processo civil, a assistência judiciária gratuita encobre quase tudo, acoberta quase tudo. Não só as custas judiciais, como extrajudiciais, taxas em cartório, de registro público, de penhora, de arresto, de sequestro, absolutamente tudo. Mas existem duas coisas. Isso eu quero que você grave. Aqui vai o meu beijo no seu coração. Isso eu quero que você grave e leve para o momento da sua prova. Duas coisas que a assistência judiciária gratuita não cobrem. Quais são essas duas coisas? Honorários advocatícios sucumbenciais. Tem que pagar, bebê. E multas processuais. Amores, continua comigo. Olha para a telinha. Parágrafo 13. As verbas de sucumbência arbitradas em embargos de execução rejeitados ou ainda que julgados improcedentes, embargos de execução, que se trata de uma ação autônoma de impugnação em processo de execução, tá? Ou ainda em fase de cumprimento de sentença, serão acrescidas no valor do débito principal para todos os efeitos legais. Então, em se tratando de sucumbência arbitrada em embargos de execução, a gente acresce lá no débito principal para cálculo dos efeitos legais. Parágrafo 14. Os honorários constituem direito do advogado, tem natureza alimentar, se a sua prova perguntar, prova não é honorários advocatícios contratuais, são sucumbenciais, sim, tem natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, tá? O mesmo, tem natureza alimentar, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Amores, o que costuma acontecer? Na prática, o juiz nunca dá tudo. O Pedro pede 100 mil e o juiz concede 50 mil. E aí, o que o Pedro diz para o João? Diz assim, ô João, eu não pago sobre os 50 mil e nem tu paga sobre os 50 mil. Porque olha pra mim, 100 mil, a parte autora ganhou 50. Você concorda que ela perdeu 50? Se ela pediu 100, bebê, ela só ganhou 50. Ela perdeu 50. Logo, a parte ré ganhou 50, porque está deixando de pagar lá pro autor e perdeu 50 que vai ter que pagar pro autor.
O autor vira pro réu pro autor, vamos fazer assim, a gente compensa. Nem eu pago o seu advogado, nem você paga o meu. Pode? Não pode, bebê. Se a sua prova perguntar, posso compensar honorários advocatícios sucumbenciais em sucumbência parcial? Posso ter uma reciprocidade na compensação? Não pode. Você vai lembrar da minha aula de hoje, hein? Olha pra tela, olha pra tela. Parágrafo 15. O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogado. Não tem nenhum problema. No nome da pessoa jurídica, 100% cabível. Parágrafo 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão sempre a partir do trânsito em julgado da decisão. A gente está falando aqui dos juros para cálculo do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, tá? Especificadamente. Parágrafo 17. Os honorários serão devidos quando o advogado atuar em causa própria. Já havíamos visto isso. Deixa eu tirar esse aqui, esse verdinho, que eu estou selecionando o que é mais importante para vocês. Parágrafo 18. Caso a decisão transitada em julgada, ela seja omissa, ou seja, ela nada fale, quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível a ação autônoma para sua definição e cobrança. Cuidado, esse parágrafo 18 já foi objeto da prova da OAB. A sentença foi omissa, nada falou. Eu posso, então, propor uma ação autônoma para definição e cobrança? Pode, não tem nenhum problema. Parágrafo 19, os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, mas isso, claro que nos termos da lei, como um defensor público, tá? Amores, o que foi que você aprendeu comigo? Olha pra mim, hein? O que é importante? Ainda que atue em causa própria, ainda que seja procurador público, defensor público, todo mundo tem direito a honorários advocatícios sucumbenciais no processo civil. No mínimo 10%, no máximo 20%, sobre o valor da condenação, sobre aquele valor econômico obtido, quando não for possível mensurá-lo sobre o valor da causa. Não posso compensar uns honorários pelo outro, na sucumbência parcial não posso, isso está proibido. Quem arbitra é o magistrado, pode ir acumulando a cada recurso, posso, mas não vou poder ultrapassar os 20% no todo, do todo, ainda que a condenação aumente. Lembrar que em qualquer etapa do processo, execução, cumprimento de sentença, na reconvenção, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais. Até a próxima.